Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do cursinho Ideia. Meu nome é Lívia Belo e hoje eu vou falar um pouco sobre números complexos para vocês. Antes da gente começar a falar sobre algumas propriedades, sobre operações ou sobre o que de fato são números complexos, eu vou dar uma introdução histórica só para a gente ficar por dentro de como surgiu, né? Então, há muito tempo atrás surgiu a necessidade de se atribuir um sentido à raiz de menos 1, após a análise da solução de Cardano para a equação x ao cubo igual a ax mais b. Então, Cardano ele conseguiu descobrir uma raiz real para essa equação, só que as outras raízes, né, elas tinham essa questão de ter a raiz de menos 1 na sua solução, né? Então, isso na época foi muito debatido, porque raiz de menos 1 nós sabemos que até então, né, com o estudo dos números reais, ela não existe. Então, após muitos debates, né, definiu-se a unidade imaginária I igual a raiz de menos 1. Então, tiveram muitas, nessa fase do desenvolvimento matemático, em que se definiu uma unidade imaginária, houveram grandes destaques a muitos matemáticos, né, que puderam desenvolver mais o estudo dos números complexos, né, como Euler, Gauss, Argand e Cauchy. Então, vamos lá. A entidade conhecida na matemática por números complexos é um número da forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é a unidade imaginária, sendo I ao quadrado igual a menos 1. Então, como a gente viu, né, no slide passado, por a unidade imaginária ser I igual a raiz de menos 1, então I ao quadrado é menos 1. Dado um número complexo qualquer, Z igual a e B, nesse caso aqui, a gente tem uma representação por par ordenado, né? Em que o eixo real, ele é o eixo X e contém aí o A. E o eixo imaginário, que é o eixo Y, ele contém aí o ponto B. Então, com isso temos Z igual a A mais BI como forma algébrica. Assim, chama-se A igual à parte real de Z e B igual à parte imaginária de Z. Assim como os números reais, os números complexos também, é possível, né, que a gente realize operações com esses números. Então, temos algumas propriedades, né? Primeiro, sobre a igualdade. Para um número complexo ser igual a outro número complexo, a parte real dele deverá ser igual à parte real do outro número e, de modo análogo, a parte imaginária também deve ser igual à parte imaginária do outro número complexo. Então, aqui, por exemplo, né, dado Z1 e Z2, sendo Z1 igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI, Z1 é igual a Z2 se somente se A igual a B a C e B igual a D. Então, a gente só pode considerar, né, dois números reais iguais, dois números complexos, na verdade, iguais, se a gente tivesse a igualdade aí, né? A igual a B e B igual a D. Adição. Na adição de números complexos, a soma deve ser feita de um número real com real e imaginário com imaginário. Aqui temos um exemplo, né? Dado Z1 e Z2, Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, Z1 mais Z2 é igual a A mais C mais B mais D, e o vezes o I, né? Aqui alguns exercícios para a gente poder enxergar, né? Ver de forma mais clara. Primeiro exercício. Determine o valor do número complexo Z2, sabendo que Z1 é igual a A mais 3i e Z2 igual a X mais YI e Z1 igual a Z2. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Se Z1 é igual a Z2, temos que a parte real e imaginária de Z1 e Z2 são iguais. Então, a gente igualando, né, as duas equações, a gente tem que o X é igual a A e o Y é igual a 3. Então, a parte real é igual à parte real, a parte imaginária é igual à parte imaginária.
Segundo exercício. Determine o valor do complexo Z3, sabendo que Z1 igual a 4 mais 3i, Z2 igual a 5 mais 10i e Z3 é igual a Z1 mais Z2. Então, como é que a gente resolve, né? Se Z3 é igual a Z1 mais Z2, é necessário somar as partes real e imaginária de Z1 com Z2. Então, como a gente viu, a gente vai somar 4 mais 5, que são as partes reais de Z1 e Z2, mas agora a gente soma as partes imaginárias. 3 mais 10, que seriam 13i. Então, esse seria o número complexo resultante, né, da soma. Além disso, temos mais duas operações, que seria a subtração e a multiplicação. A divisão a gente vai falar um pouco na próxima aula, porque a gente vai notar algumas diferençazinhas, mas a subtração ela é feita de modo análogo à adição. Então, dado Z1 e Z2, a gente realiza a subtração entre a parte real com real, imaginário com imaginário. Então, a gente tem aí A menos C mais B menos D. Então, aqui temos a nossa subtração. A multiplicação também é muito parecida com a multiplicação dos números reais. A gente aplica a propriedade distributiva do produto. Então, a gente leva em conta também que I ao quadrado é igual a menos 1. Aqui, como um exemplo, né, a gente tem, dado Z1 e Z2, Z1 vezes Z2 será. Então, aqui a gente realiza a propriedade distributiva, A vezes C. Então, depois nós realizamos A vezes DI, que seria ADI. Depois, BI vezes C, que seria BCI. E depois a gente realiza BI vezes DI. No caso, a gente vai ter I ao quadrado, e como a gente viu, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos BD. E aí, nós teremos que essa expressão terá como resultado AC menos BD mais AD mais BCI, certo? Alguns exercícios para a gente poder visualizar melhor essas operações. Primeiro, determine o valor do número complexo Z3, sabendo que Z1 é igual a 5 mais 10i e Z2 é igual a 4 mais 3i. E Z3 é igual a Z1 menos Z2. Então, como é que a gente vai fazer, né? Como a gente viu no slide passado, a gente vai subtrair as partes real e imaginária de Z1 com Z2. Assim, a gente vai fazer, né? 5 menos 4, como a gente viu aqui, né? Real com real. E 10 menos 3, como a gente viu aqui, imaginário com imaginário. Então, a gente vai ter o número complexo resultante igual a 1 mais 7i, certo? Segunda questão, agora sobre multiplicação com números complexos. Determine o valor do número complexo Z3, sabendo que Z1 é igual a 4 mais 3i e Z2 é igual a 5 mais 10i. E Z3 é igual a Z1 vezes Z2. Então, se Z3 é igual a Z1 vezes Z2, é necessário aplicar a propriedade distributiva do produto. Assim, Z3 é igual a 4 mais 3i vezes 5 mais 10i, igual a, aplicando a propriedade distributiva do produto, a gente tem 4 vezes 5, 20, 4 vezes 10i, 40i, 3i vezes 5, igual a 15i, e 3i vezes 10i, nós vamos ter menos 30i. Então, por fim, né, somando e subtraindo real com real, imaginário com imaginário, a gente vai ter menos 10 mais 55i. Então, essas são as operações com números complexos. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e ótimos estudos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @Cursinho Ideia no Instagram e no nosso canal no YouTube, Cursinho Ideia. Então,
É isso.